Sem problema. Olá, caros amigos, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o Guilherme Sens, aqueles que ainda não me conhecem. Fazemos parte aí da equipe que está à frente aqui da classe bíblica. Uma classe bíblica, nós damos o nome de um livro de arqueologia, justamente o assunto que estamos estudando hoje, a classe bíblica Escavando a Verdade, né? E nós vamos estar aí, então, hoje aprofundando um pouco mais nessa pesquisa que temos pela verdade, pela palavra do Senhor, pelo conhecimento dele. E hoje temos o privilégio aí de receber a visita de um amigo conterrâneo catarinense também, assim como eu, longe de Santa Catarina há algum tempo, mas ainda assim somos catarinenses. Falo do Michel Borges, jornalista, conterrâneo lá de Criciúma, né, que também tem trabalhado ali junto com a Casa Publicadora Brasileira, em especial na editoria ali geral da revista Vida com Saúde. Ele, que é, como que mencionei, jornalista, teólogo também, e tem sido um grande pesquisador aí da área da arqueologia, da área da ciência das origens, estudando muito sobre isso, e vai partilhar um pouquinho conosco aí um pouco do seu conhecimento acumulado ao longo desses anos, e certamente vai enriquecer bastante aí aqui para a classe. Ele vai estar também compartilhando depois esse vídeo no trabalho dele, nos blogs dele, em especial ali eu indico fortemente, eu acompanho o site criacionismo.com.br desde a da origem, na década de 90, tá? Eu acompanho ele lá. Lembro até de uma vez que nós tivemos um encontro criacionista lá no NASP, não sei se você lembra, acho que você estava com um Lembro, problema no blog, e aí eu lembro que eu falei, tá, você tinha acho que migrado para o WordPress, alguma coisa assim. E aí você estava compilando o blog, não tem problema, eu tenho a cópia de todas. E eu tinha mesmo, né, que eu copiava tudo. Ainda acompanho, só não tenho mais condição de copiar tudo, mas ainda assim, ainda acompanho bastante. E também num outro blog maravilhoso, onde ele trabalha ali a questão de uma outra leitura, como é o nome do blog que ele trabalha, em relação à questão aí sobre como é o quarto poder, como a mídia tem trabalhado. Ele é, inclusive, um autor de livros nessa área, né, nos bastidores da mídia, tá? Autor de livros como aí, o História da Vida, como trabalhando também com essa questão do porquê, acho que é Porque Sou Criacionista, o nome de um outro livro sobre dinossauros, mas olha, ele com certeza vai poder enriquecer muita coisa aqui, se isso fora os que eu esqueci, tem um que ele conta a história dele e da esposa também, tá? Depois você pode, por favor, se apresentar melhor aí, meu amigo. Nós temos muitas coisas aí para estarmos aprendendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do testemunho da arqueologia, para entender o porquê que a Bíblia é confiável, né? Nós teremos também mais um momento para estudarmos juntos, né? O Michel estará conosco em outra oportunidade, se assim Deus nos der condições. Estaremos falando um pouquinho sobre por que as profecias bíblicas são confiáveis. Então, nós vamos depois estar aí divulgando mais uma vez o dia, né, do nosso próximo encontro, e hoje estaremos aproveitando juntos. Eu vou tomar a liberdade, de antes de passar a palavra para o Michelson, de fazermos uma oração inicial. Mais algumas pessoas entraram, Michelson. Eu não vi todos, não conheço ainda todos, mas os que, né, conhecemos, nós já nos apresentamos rapidamente ali. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estarmos juntos. Eu vou tomar a liberdade de fazer a oração inicial, então, e te entrego a palavra, meu amigo. Vamos orar. Feche seus olhos, aqueles que desejar, e ore comigo. Oremos juntos. Deus de amor e de bondade, Deus de misericórdia, nós queremos te agradecer por quem tu és. Queremos agradecer por és um Deus tão bom, cuidar tão bem dos teus filhos, e por uma vez mais nos dar a oportunidade de estar contigo, ser guiados e corrigidos por ti naquilo que é necessário, que tu bem o sabes, e pedir que nos conduzas a aprender cada vez mais aquilo que quer nos ensinar. Hoje estaremos em mais uma reunião aqui da escola da classe bíblica Escavando a Verdade. Queremos pedir que tu nos conduzas, Pai, e não apenas hoje, mas nos momentos que se seguem, nos estudos que se seguem no nosso grupo. E, em especial, queremos pedir que sejas com o Michel, como nosso instrutor dessa noite, ele que estará trazendo conteúdo tanto histórico, arqueológico, para nos falar o quanto a tua palavra é confiável. Certamente ela o é, e certamente ela vem também pela questão da fé, como aqui já estudamos, mas tu não deixaste teus filhos sós, tu deixaste as evidências para testemunhar ao Pai de ti.
e ao estudar a tua criação, a criação menciona quem tu é, teu eterno poder, teu caráter, as coisas, pelas coisas que foram criadas, elas dão testemunho de ti. E assim aprendemos a respeito também da tua palavra. Nos ajuda a entender mais uma vez, usa o teu filho e prepara o nosso coração. E ajuda-nos, ó Pai, a realmente escavarmos a verdade e a buscá-la, e que o nosso coração seja receptível a ti, as impressões do teu Espírito, a palavra tua que virá através do teu Filho. Nos méritos de Cristo nós oramos, agradecidos e entregues. Amém. Amém. Embora seja um jargão, a gente costuma brincar nessa hora que, bom, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Deus te abençoe, meu amigo. Seguimos contigo. Amém, que assim seja, né? Doutor Guilherme, obrigado pelo convite. Como é bom ver grupos e mais grupos. Tenho participado de várias reuniões aí de estudos bíblicos em outros grupos. Tenho também o meu, a minha classe bíblica, que já funciona há alguns anos, e ela cresce, e pessoas desejosas de conhecer mais a Deus e as revelações de Deus na natureza, na palavra, tem cada vez mais despertado, né? Isso é maravilhoso. E para mim, e creio que para vocês também que estudam a Bíblia, isso é indício de que realmente Jesus, ele breve voltará, né? Ele está preparando uma geração para esse breve encontro, né? Bem, talvez dos livros que o Guilherme mencionou, no contexto dessa nossa conversa, eu creio que os mais relevantes seriam A História da Vida. É um livro em que eu reuni ali os principais argumentos que me convenceram a me tornar um criacionista e abandonar o evolucionismo. Eu fui evolucionista até meus 18, 19 anos, mais ou menos. No ensino médio, quando eu cursei Química, lá em Criciúma, minha cidade natal, em Santa Catarina, eu então tive contato com o criacionismo e por 3 anos, mais ou menos, de muito quebrar-cabeça, mudando a minha cosmovisão completamente, estudando muita coisa, eu acabei então depois abraçando o criacionismo e me tornei um defensor desse modelo conceitual que é o criacionismo. Tenho feito isso desde então. E o livro Por que Creio? No livro Por que Creio, que é uma coletânea de entrevistas que eu fiz com pesquisadores criacionistas, teístas, é um livro que, na verdade, é uma espécie de testemunho, né? São 12 testemunhos de 12 pesquisadores. Eles falam por que são criacionistas e de que forma a área que eles estudam acaba reunindo evidências a favor do criacionismo. E um dos meus entrevistados foi justamente dois entrevistados foram dois arqueólogos, né? O Dr. Rodrigo Silva, bem conhecido, e o Dr. Paulo Borck, que dá nome, inclusive, ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Paulo Borck, eu tive o privilégio de entrevistá-lo. é, Poucos anos depois ele veio a falecer, né? Mas é um nome, assim, realmente muito respeitado no meio arqueológico. E um dos capítulos do livro Por que Creio é justamente a entrevista que eu fiz com ele. Depois, aqui na minha exposição, eu vou voltar a esse nome aí, vou falar um pouquinho dele para vocês. Então, fica aqui a minha indicação de leitura, né? Quem sabe esses livros aí, A História da Vida e Por que Creio, da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, é o site. E adianto também que esse estudo que faremos hoje, ele é um dos que eu fiz lá no meu passado e nunca deixei de acompanhar esse assunto, porque é apaixonante, né? Arqueologia bíblica. Foi um dos estudos que eu fiz para fundamentar a minha crença de que a Bíblia é um livro singular, é a palavra de Deus inspirada e é o livro, o documento antigo que mais conta com respaldo, com evidências materiais até, que dão segurança, né, para a gente de que a sua teologia também é confiável, porque se o pano de fundo histórico da Bíblia ele é confiável, por que não também sua mensagem, a sua teologia? Deus nos deu garantias de que a Bíblia é um livro que merece nossa confiança, para que nós pudéssemos também depositar fé na sua mensagem, na sua teologia, nas suas promessas e, como veremos posteriormente, em algum outro momento aí, também nas suas profecias. Eu vou compartilhar com vocês então aqui a minha tela. Já adianto também que eu posso deixar com o Dr. Guilherme depois o link para esta apresentação. Vocês podem depois rever, é, reestudar isso aí, apresentar como vocês quiserem, quem sabe em pequenos grupos, na igreja. Fiquem à vontade, tá bom? Eu vou enviar o link, é uma apresentação em Prezi, ela é online, vocês podem utilizar à vontade isso aí, tá bom? E se eu me lembrar, eu coloco também na descrição do vídeo depois, quando nós exibirmos esse material aqui no canal, né? Eu também coloco na descrição do vídeo o link para quem queira usar depois o conteúdo aqui, tá bem? Então vamos lá, o testemunho da arqueologia.
Nós vamos lidar aqui, eu vou adiantar aqui um pouquinho, antes de mencionar aqui os principais pontos com que vamos lidar, deixa eu citar aqui um achado bastante significativo, e eu tive o privilégio de fotografar, de ver de perto esse achado aí. Ele está no Museu Britânico, lá em Londres, fica bem na entrada do museu. É uma estela, uma pedra de mais ou menos 1,5 metros. E o que aconteceu? As tropas de Napoleão Bonaparte encontraram esse artefato aí lá no Egito, foi levado para a França, e ali estão três versões de um mesmo texto. Uma versão em grego, o grego é uma língua conhecida, nunca se perdeu, né? E as outras versões estavam escritas do Egito, que até essa época havia se perdido, né? As línguas do Egito, a escrita do Egito, não era mais acessível, disponível, não é disponível, disponível estava, não eram compreensíveis, haviam se perdido nesse sentido. E Mas só graças aqui. ao trabalho desse jovem francês, é, acho que seria bom fechar os áudios, né, para não ter aqui a interferência. Graças ao trabalho aqui de Champollion, esse jovem francês, no sentido de traduzir, decifrar as escritas do Egito, com base no grego, que era conhecido, a egiptologia pôde nascer. Essa pedra, inclusive, é um marco, né, da arqueologia moderna. Houve muito avanço no que diz respeito à arqueologia com a decifração da Pedra de Roseta. E eu já começo mencionando um detalhe que para mim assim é até emocionante, né? Quando Moisés, lá para 1.500 anos antes de Cristo, ele é chamado por Deus para iniciar o processo de escrita daquilo que viria a ser conhecido como Bíblia depois, né? Ele começa escrevendo ali o Pentateuco. Deus o orienta a escrever em hebraico, uma língua de escravos, uma língua relativamente simples, poucos caracteres. E Moisés talvez tenha até ficado um pouco contrariado, porque ele conhecia muito bem as escritas do Egito. Moisés passou alguns anos, né, vivendo aí no Egito, foi treinado como escriba para ser até um futuro possível faraó. Então ele conhecia muito bem a cultura, a língua, a escrita do Egito. E curiosamente, Deus não pede que Moisés faça o trabalho na língua chique do império de então, né? Seria de se esperar que fosse assim. Ele orienta Moisés a escrever em hebraico. Veja bem, levando em conta o que eu falei sobre a Pedra de Roseta agora para vocês, se Moisés tivesse escrito em egípcio, qualquer uma das escritas do Egito, a Bíblia, né, o Pentateuco, o Antigo Testamento ali, teria ficado indisponível para a humanidade até quase 1800. Então vejam como Deus é sábio, né? Ele orienta Moisés a escrever numa língua, usar um tipo de escrita que nunca se perdeu e, além disso, é uma língua morta, ótima para registrar verdades imutáveis, né? O hebraico. Então é maravilhoso perceber isso, né? A língua dos escravos, uma língua simples, sim, mas uma ótima língua para registrar, como eu disse, verdades que devem ser também permanentes e eternas, na verdade. Então, já começa por aí, né? Essa descoberta foi fantástica. E realmente foi um marco, né, da história aí. Aqui tem um pequeno vídeo, depois, quem sabe, a gente pode exibir para vocês. Eu filmei isso aqui, ali na entrada do Museu Britânico. Vocês podem ter uma ideia ali, né? Pela foto, as pessoas que estão em volta, ela fica em cima de uma caixa ali obviamente, que protegida por um vidro bem espesso, né? Muito bem. Nós vamos trabalhar então alguns tópicos, não dá para a gente falar de tudo, né? Eu até recomendo a vocês um livro bem interessante, uma introdução ao assunto, que é o livro Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva, o apresentador do programa Evidências da Novo Tempo, né? Ele lançou pela CPB alguns anos atrás um livro pequeno, assim dá para ler de uma assentada, né? Mas muito bom, bem interessante, o livro Escavando a Verdade. Eu não vou poder abordar muitas coisas porque o nosso tempo aqui também é limitado, né? Então eu escolhi pelo menos seis tópicos, tá? O primeiro, Deus criou o mundo em 7 dias? Será que a arqueologia nos ajuda a entender alguma coisa sobre isso? Será que a arqueologia lança luz sobre essa questão? Segundo, o diabo usou uma serpente para enganar a primeira mulher. Será que a arqueologia nos ajuda também a ter convicção de que isso é um fato, apesar de que muita gente acha que é uma lenda, é um mito? 3. Um dilúvio cobriu toda a Terra e apenas uma família e representantes das espécies terrestres de animais foram salvos numa grande arca de madeira. Será que essa história ela é verídica? É factual?
ou é mais um dos mitos hebraicos, como algumas pessoas dizem por aí? Mais um ponto aqui. Deus criou a diversidade de línguas para impedir a construção da Torre de Babel. Será que isso é fato ou é mito? Escravos cruzaram o Mar Vermelho, que se abriu diante deles. É algo tão espantoso que tem gente que não acredita mesmo, né? Acha que é mais um dos contos aí dos hebreus, né? Mas será que há evidências disso? Será que os hebreus passaram pelo Egito mesmo? Outro ponto aqui: Jesus curou paralíticos, deu vista aos cegos e até ressuscitou mortos, tendo ele mesmo ressuscitado depois de morto e sepultado. Há evidência de que Jesus existiu? Será que ele realmente foi o que diz a Bíblia que ele foi? Será que ele ressuscitou? São questões que poderiam ficar apenas nos domínios da fé, mas Deus é tão bondoso que nos deu evidências interessantes que ajudam a lançar um fundamento bem sólido, né? Eu costumo dizer assim que o cristianismo é tão maravilhoso também porque não precisamos sustentar nossa fé assim no vácuo, né? Nós temos uma base sólida sobre a qual fundamentar nossas convicções. E Deus nos deu essa base, né? Na ciência, por isso que eu sou apaixonado pelo criacionismo, né? Na arqueologia, na história, temos muita coisa interessante aí. Será que essas coisas que eu mencionei são fatos reais ou meras alegorias para transmitir verdades espirituais? Será que eu posso aceitar a Bíblia só como um livro de verdades, ideias, entendendo, quem sabe, que as histórias que ela traz são apenas para carregar conceitos e valores? Ou são histórias realmente reais? A arqueologia pode ajudar muito a responder essas perguntas e eu começo pelo primeiro ponto: a criação. Quando analisamos os relatos ou mitos de criação antigos de outras culturas, né, naturalmente, nós percebemos semelhanças interessantes com o relato bíblico, com o texto da Bíblia. Por exemplo, no Enuma Elish, datado do 7º século antes de Cristo, ele traz ali 7 tabletes de argila, tipo esse que está aí na tela, né, para vocês a imagem aí, com escrita cuneiforme, né, que era a escrita típica lá dos mesopotâmicos, né, dos caldeus também, enfim. É, 7 tabletes de argila que descrevem a criação do mundo, dividida em 7 partes, sendo a sétima correspondente a um dia de descanso. Onde você também já viu esse tipo de relato, hein? Apesar das diferenças óbvias que há também, né, entre os dois relatos, bíblico e do Enuma Elish, as semelhanças é que chamam a atenção. Semelhanças entre esses mitos, tanto aqui quanto outros mais, e o relato bíblico, o que para nós, para quem estuda a história antiga e a Bíblia, isso aponta então para uma mesma fonte primordial. Alguma coisa aconteceu e ficou registrada em várias culturas, em vários documentos históricos ou tradições orais. Kenneth Kitchen, respeitado egiptólogo da Universidade de Liverpool, está aí na foto, especialista em literatura do Antigo Oriente Médio, afirma que geralmente na cultura literária daquela região, as tradições mais simples são aquelas que originam os mitos e lendas, e não o contrário. Ou seja, o relato mais enxuto, mais desprovido de coisas assim fantásticas, mirabolantes, costuma ser o relato original. Os demais acabam sendo cópias. E curiosamente, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que o relato da criação, ele é o relato mais assim, talvez conciso e desprovido de coisas como um Deus cortou a cabeça de outro, dali saíram as pessoas, um Deus cuspiu no chão e ali apareceram coisas. Nós não vemos esse tipo de coisa, deuses violentos, deuses que arrancam partes de outros e dali nascem seres, né? O relato bíblico mostra um Deus todo-poderoso, criador, que organiza o planeta, que durante uma semana vai colocando as coisas no seu devido lugar, atmosfera, a rotação do planeta, água, continentes, plantas, e depois ali ele cria os seres que habitam a Terra e finalmente o ser humano, que não é um Deus, que é uma criatura. Então nós vemos que o relato bíblico ele difere, e talvez nas diferenças que esteja realmente o ponto mais interessante, não tanto nas semelhanças, né? Ele difere dos mitos de criação. Mas as coincidências são bastante interessantes, porque mostram que, de fato, alguma coisa aconteceu que ficou registrada nas várias culturas. Nós veremos isso também quando falarmos do dilúvio, vocês vão perceber esse detalhe aí. Quando comparada com os mitos babilônicos, assírios, hititas, egípcios, a tradição do relato da criação, em Gênesis, desponta como a versão menos elaborada, com grande probabilidade de ser a original, de acordo com Kitchen e outros pesquisadores, né?
das tradições e mitos e histórias da criação. Mais ainda, de onde teria surgido o ciclo semanal, que não depende de movimentos de corpos celestes, como os dias, os meses e os anos? E tem mais um detalhe interessante, doutor Guilherme certamente poderia falar bastante sobre isso aqui, que é o ciclo circaseptano. Curiosamente, a vida e o nosso corpo, né, o nosso organismo, estão é, elaborados de tal forma, sincronizados de tal forma que funcionam em ciclos de 7 dias. Isso é muito interessante. Fiz uma live um tempo atrás aí com o doutor Luiz Fernando Sela, o Guilherme conhece esse médico também, e nós falamos exatamente sobre o ciclo circaseptano como uma evidência da criação. Então temos esse ciclo, temos também a questão do ciclo semanal, de onde ele vem? Se não há nenhuma vinculação com o movimento astronômico, como acontece com os meses, os anos, né? A Terra gira em torno de si mesma, é o dia, em torno do Sol, um ano, um ciclo lunar marcando os meses. Mas o que que marca a semana de 7 dias? Pois é, nós não temos um registro, um movimento astronômico que possa ser esse referencial. Então, entendemos que isso vem lá da criação, porque o mundo foi criado em 6 dias, literais, de 24 horas. A própria língua hebraica nos dá condições de entender que foi assim, né? E o sétimo dia, Deus, então, deixa para ser o memorial dessa criação. É bem interessante isso aí, né? Conforme Erwin Lutzer, um grande escritor aí, teólogo, um roteiro mais provável é que Deus tenha revelado sua mensagem a gerações anteriores, mas considerando que a narrativa foi transmitida oralmente, foi corrompida. Mais ou menos como a brincadeira do telefone sem fio, lembram? Você passa uma mensagem para uma pessoa do lado, ela passa para o outro, passa para o outro. Lá no fim, às vezes até a mensagem chega bem truncada, às vezes até se perde pelo caminho, né? Então, mais ou menos nesse sentido aí é o que Lutzer está falando, né? Quando foi anotada por escrito, estava deturpada com mitos de religiões antigas e insinuações sensuais. O esboço básico ficou intacto, mas o registro foi moldado para se encaixar no clima religioso do tempo. Então, nós vemos os mitos com realmente muitas deturpações e mescla, né, com mitos e tudo mais. Não vemos isso na Bíblia, repito, e entendemos que a Bíblia tem ali o relato, então, original da criação. Gênesis é o único documento monoteísta da antiguidade e é o único relato das origens que menciona Deus antes do universo, tendo este, o universo, um começo. Interessante isso, né? Porque nas mitologias antigas, os deuses aparecem já havendo um universo em que eles habitam. Mas a Bíblia apresenta um Deus, portanto, ele é monoteísta, que cria o tempo, o espaço e a matéria. Portanto, Deus antecede tudo que foi criado. É uma diferença bem significativa da Bíblia em relação com os mitos antigos, né? Ponto 2. A queda, pecado. Será que temos alguma evidência arqueológica extra-bíblica desse evento triste? Vejam só. De modo semelhante, o relato da queda pelo engano da serpente, que foi um instrumento usado por Satanás, o inimigo de Deus, né, é sugerido em outras culturas também, assim como a criação. Um selo mesopotâmico do terceiro milênio antes de Cristo traz a imagem de um casal sentado em frente a uma árvore com uma serpente por trás deles. Aqui está a imagem, olha que interessante. Vejam só, a árvore, né, uma serpente ali e um casal. Muito, muito próximo, né, do relato bíblico a respeito da queda, que dá conta de que o inimigo de Deus, como eu disse, usou como médium, né, como instrumento, uma serpente para enganar o primeiro Eva e, por conseguinte, aí o primeiro casal, né? Resquícios dessa história são encontrados em outras culturas, apontando igualmente para um relato primordial. Ficou registrado nas culturas antigas, né? Inclusive em ideogramas chineses, isso daria outra aula, né, para falar sobre a cultura da antiga China, anterior ali, ao confucionismo, quando eles adoravam um único deus chamado Shanti, que nos faz pensar, e assim, a semelhança morfológica, inclusive, com El Shaddai, enfim, é uma história bastante interessante, dá pano para manga, e vale a pena vocês pesquisarem depois, né? A história antiga da China e nos próprios ideogramas ali da escrita chinesa, nós vemos resquícios, tanto da criação quanto do que eu vou falar agora, o dilúvio. Será que o dilúvio seria uma lenda mesopotâmica, uma alegoria judaica, um mito ou um fato histórico?
Mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo possuem algum registro ou tradição oral acerca do dilúvio. Inclusive, nós temos aí livros também publicados sobre esse assunto. Eu tenho um livro sobre dinossauros chamado Terra de Gigantes, em que eu falo sobre esse modelo aí diluviano, né? Vale a pena conferir. O Célio também, né, doutor Guilherme, tem um livro bastante alentado ali, né, volumoso, com bastante informação a respeito dessas questões envolvendo o dilúvio. O relato mesopotâmico de Gilgamesh, a lenda egípcia narrada por Platão e Timeu, e a versão de Maneto, na qual apenas Tote se salvou do dilúvio. A tradição grega de Deucalião e Pirra, narrada por Ovídio em Metamorfoses, e a tradição de Noé em Apamea, Ásia Menor, são alguns exemplos. Poderia citar também algumas culturas aqui na própria América do Sul, que trazem algum tipo de resquício de uma grande inundação. Na verdade, esses relatos aí, eles coincidem em pelo menos 3 pontos. Aqui estão. Ó. Primeiro, a água destruiu toda a raça humana e outras formas de vida sobre a Terra. Segundo, outra coincidência nos relatos, né, orais ou escritos. Uma arca ou barco proveu um meio de escape. Terceiro, uma família foi preservada para perpetuar a raça humana. O núcleo das histórias está aí. Depois, o que muda é o nome do herói, quantas pessoas entraram no barco, enfim, os detalhes eles variam como no telefone sem fio, né? Mas o núcleo ali da história foi preservado nessas várias culturas, ou seja, mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo, muitas das quais não têm contato, né? Não tinham contato por muito tempo, têm relatos muito semelhantes. Isso é difícil de pensar que fosse uma coincidência, né? 200 culturas espalhadas aí pelo planeta, tendo um relato bastante semelhante. Claro que nós temos evidências geológicas também, mas não é o caso aqui hoje, né? Eu poderia falar sobre o carvão, sobre as sequoias, o petróleo e outras questões, mas hoje é arqueologia, né? Então ficamos por aqui. Nesse vídeo aqui, que eu não vou exibir para vocês agora, mas eu falo sobre uma descoberta mais ou menos recente, interessante, que é a de um reservatório de água a mais ou menos 600 quilômetros da crosta, contendo o volume de mais ou menos 3 oceanos atuais. Ou seja, há no planeta água suficiente para cobrir todos os continentes. Imaginamos que as montanhas fossem mais baixas no passado, né? Porque elas estão elevando ainda até hoje, né? Então seria possível cobrir as colinas do mundo de então, né? Com a água que está disponível no planeta, apenas sendo necessário um evento, alguma coisa que trouxesse toda essa água para a superfície. Enfim, talvez algo realmente sobrenatural, como foi o próprio dilúvio, né? Mas água, sim, existe. Vamos para outro ponto, a Torre de Babel. O que podemos buscar na arqueologia sobre isso? Os zigurates, encontrados em Ur, hoje no Iraque, né, eram usados para facilitar o contato dos sacerdotes com os deuses. Por isso que eram pirâmides escalonadas, né? Você vê que tem escadas ali para que os sacerdotes dali pagãos pudessem subir e na ótica deles terem esse contato com os deuses. E outra coisa interessante, né? Achados arqueológicos mostraram que a intenção desses povos em construir zigurates era para cultuar deuses e também escapar de um possível futuro dilúvio. Olha que interessante. A história ficou gravada na memória deles, mas infelizmente eles não levavam mais em consideração aquilo que Deus havia dito, né? Deus, na Bíblia, ele estabelece o arco do concerto, né? Que é chamado hoje de arco-íris, como lembrete de que ele não mais destruiria a terra com um dilúvio. Mas as pessoas se afastaram de Deus e passaram até a duvidar de suas promessas e da sua palavra. E construíram torres para tentar escapar de outras inundações que eventualmente pudessem acontecer sobre a terra. Bem, propósitos religiosos e de fuga também, né, de escape, né? Estudos linguísticos também têm demonstrado que os idiomas remontam a um tronco comum à medida que se recua no tempo. É uma outra linha de pesquisa linguística aqui bem interessante. Vale a pena vocês irem atrás disso. A Sociedade Criacionista Brasileira, da qual eu sou vice-presidente, você encontra materiais lá no site scb.org.br. Tem materiais bem interessantes sobre essa questão da origem das línguas, ok? Aí está uma foto de um zigurate lá em Ur, que em parte foi reconstruído por Saddam Hussein, deixou os arqueólogos ali de cabelo em pé, né, porque
não é, a ideia não é reconstruir as coisas, né, da forma como nós imaginamos que tenham sido, mas deixar como eram para que os arqueólogos possam pesquisá-las, né? Então, nesse caso aqui, o Saddam Hussein reconstruiu um pedaço aqui desse zigurate. Temos fotos aéreas, né, mostrando aqui esse zigurate e outros mais também que havia na região. Ali tem a base de alguns deles, né? Ou seja, evidências aos montes de que naquela região eles construíam torres realmente com finalidade religiosa e também, como eu disse, para tentar escapar de uma possível futura inundação que não viria, porque Deus disse que não viria. Quinto ponto, o Êxodo. Será que temos evidências extra-bíblicas desse grande evento, né, na história dos Hebreus? Olha que interessante. Estudos indicam que, de fato, houve escravos semitas no Egito. Então, isso é fato, como atestam aí as pinturas nas paredes das pirâmides em Beni Hassan, por exemplo. Aí você está vendo uma pintura, deixa eu colocar aqui. Bom, aqui está, né, uma vista externa, né, dessa pirâmide lá em Beni Hassan, e dentro dela, essa pintura, dá para perceber claramente ali embaixo os egípcios com pele mais escura, né, eram do norte da África, né, e em cima, uma coloração diferente de pele, levando algumas coisas para o Egito. O que será que eles estavam levando ali para trocar lá no Egito, né? Interessante a história que essa pintura pode contar, né? Estão levando ali, indo para o Egito, levando algumas coisas, com roupas diferentes, você vê que é um povo diferente, né? E aqui dá para ver até ali ó, um animal. Ou seja, os estudiosos entendem que essa pintura narra, era o jornal da época, digamos assim, né? Aquele momento histórico em que eles precisaram ir ao Egito para comprar comida, comprar cereais, no tempo de José mesmo, ali do Egito, né? Então é interessante. De qualquer forma, essa pintura aí, esse registro e outros mostram que os hebreus, eles estiveram no Egito, como diz a Bíblia. E um papiro do sacerdote Ipuver, um sacerdote egípcio, menciona inclusive algumas das pragas que assolaram a nação. Por muito tempo, os críticos da Bíblia diziam que as pragas do Egito, como outras histórias, eram uma mera lenda, né? Não eram factuais, não era algo que tinha de fato acontecido. Até que, e é nada como um dia após o outro, uma escavação após a outra, né? Foi descoberto esse papiro aí, desse sacerdote, que diz coisas como estas aqui, ó. Aspas. Os estrangeiros, será que ele está se referindo aos hebreus? Vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. Literalmente, em todos os lugares, eles se tornaram gente. O Nilo se tornou sangue, olha que incrível. As casas e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres escravos hebreus, talvez, estão se tornando os donos de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. Lembra que eles levaram, né, ouro lá do Egito? O povo do oásis, será que ele está se referindo a Gósen, está indo embora e levando as provisões para o seu festival. Será que é o festival religioso que eles queriam cultuar a Deus no deserto? Veja, é indiscutível que esse papiro egípcio está se referindo às pragas, algumas pragas daquelas que estão registradas no Êxodo, no livro do Êxodo. Então, os críticos, de novo, tiveram que calar, tiveram que silenciar, porque é mais uma prova material de uma história bíblica até então tida como um mito. Era fato. Vamos a outro ponto? O Êxodo, ainda, né, falando sobre o Êxodo, existem três categorias de evidências do Êxodo. Primeira, literária, segunda, documentação egípcia, e a terceira, que deve ser considerada também, é a questão do orgulho nacional egípcio. Vamos ver cada uma delas. Sobre a primeira, a evidência literária, é inegável que o autor da história do Êxodo e também do Pentateuco, portanto Moisés, tinha amplo conhecimento da língua egípcia. Isso aparece em todo o tempo no Pentateuco. Palavras como cesto, linho fino, selo, arca, entre outras, são claramente de origem egípcia. Além disso, nomes também, né? O mesmo poderia ser dito sobre nomes de alguns israelitas que são puramente egípcios, como Merari, Finéias e Moisés. São apenas alguns exemplos. Nomes egípcios, lá no relato dos hebreus. Por quê? Porque o autor estava imerso na cultura egípcia. O autor escreve e transparece esse conhecimento da cultura egípcia ali em seus textos, né? O nome do herói hebreu é o exemplo mais conhecido. Moisés vem do verbo egípcio MSN, ali, não sei nem como pronunciar, porque são só consoantes, né? Que significa nascido de.
Esse é um verbo muito utilizado no nome de outros faraós, por exemplo, Ramsés. Assim como tem Moisés, tem Ramsés, tem Amós, Tutmose e outros mais. Então, o nome de Moisés mesmo é um resquício da cultura egípcia, né? Dali do Egito. Apesar de não dispormos de informações explícitas da presença israelita no Egito, podemos dizer ou utilizar um documento egípcio que sugere um colorido autêntico para a história bíblica. Trata-se da estela do faraó Merneptah, filho do grande Ramsés II. Aí está a estela, né? E nessa estela, nessa pedra de registro comemorativo, aparece o nome de Israel e é mencionado juntamente com outras várias cidades importantes de Canaã. O texto sugere que o povo de Israel já estava na Terra Prometida em meados de 1200 a.C., a data do documento, combinando perfeitamente com o que a Bíblia também nos informa. Para muitas pessoas, a ausência de evidências arqueológicas da estada dos israelitas no Egito traz certo desconforto. Aqui eu entro na questão lá do ponto do orgulho nacional egípcio, né? Por que não há nenhuma estela, uma pedra comemorativa falando que os egípcios, que os hebreus fugiram do Egito e humilharam os seus senhores? É óbvio, né? Note uma comparação interessante aqui, ó. Os egípcios dificilmente admitiam uma derrota. Por ocasião da famosa Batalha de Kadesh, na Síria, por volta de 1300 a.C., os egípcios registraram como uma vitória. Por outro lado, os seus oponentes, hititas, também deram-na como vencida. Se você pegar documentos egípcios, eles dizem que venceram os hititas. Se você pegar documentos hititas, você verá que eles dizem que venceram os egípcios. Por quê? Orgulho. Eles só registravam aquilo que enaltecia o nome do faraó, do governante, e assim por diante. Então pense comigo, você acha que alguém lá no Egito iria preparar uma estela, uma rocha, uma pintura comemorativa, mostrando que um grupo de hebreus ali, desarmados, né, escravos, humilhou o Egito, seu Deus trouxe pragas sobre a nação e eles fugiram e escaparam, inclusive, da tropa mais bem equipada de soldados egípcios. Jamais, eles não iam fazer isso, né? Então, dificilmente encontraremos um documento egípcio que mencione um grupo de escravos saindo da potência mais poderosa do mundo naquela época, deixando-a totalmente arrasada por pragas enviadas por sua divindade. Os egípcios não admitiam derrotas. Mesmo assim, como já disse, nós temos evidências factuais da presença de hebreus no Egito e temos um papiro que escapou, né? Uma oração de um sacerdote egípcio em que ele reclama para seu deus Horus de que o Deus dos Hebreus está castigando o Egito com aquelas pragas que estão lá no Êxodo, escritas lá no livro do Êxodo. Vamos adiante. Ponto 6, milagres de Jesus. Agora vamos ao Novo Testamento, né? Jesus existiu? Será que foi o que diz que a Bíblia diz que ele foi de fato? É interessante, eu não tenho tempo aqui de citar todas, mas existem fontes extra-bíblicas, como, por exemplo, o historiador Flávio Josefo, judeu, lá do primeiro século, eu tenho aqui na minha biblioteca o livro dele, A História dos Hebreus, e o Talmud também, uma importante obra do judaísmo, concluída por volta do ano 500 depois de Cristo. Ambos sugerem que Jesus de Nazaré foi responsável por feitos miraculosos. Chamam-no de curandeiro, né? Olha que interessante. Não só registram o Jesus histórico, como outros autores romanos também já fizeram, né? Ele existiu e é inegável o fato de que Jesus é um personagem real, histórico. Se é Deus, aí é uma questão de fé, né? Mas ele disse que era, então ou você aceita que ele é Deus, ou você o rejeita como um impostor, lunático, alguma coisa assim. Meio termo não dá, né? Jesus existiu e ele disse para seus seguidores que ele era o eu sou. Ele era Deus, portanto. Mas, voltando aqui, fontes extra-bíblicas registram a presença, a história, o personagem Jesus e, inclusive, o chamam de operador de milagres. Quando Jesus ressuscitou, vamos falar um pouquinho da ressurreição agora, os maiores interessados em desmentir o fato eram os líderes judaicos e os soldados romanos. Mas eles não puderam fazer isso. Era tão fácil acabar com o cristianismo lá no começo, não é verdade? Era só mostrar o corpo morto de Jesus. Mas tiveram que inventar uma história mirabolante e humilhante de que um grupo de maltrapilhos judeus foi ali, derrotou uma tropa romana bem armada, moveu a pedra e roubou o corpo. Essa é a fake news. Esse é o mito, né, que foi inventado pelos líderes judaicos e pelos romanos para tentar é,
mascarar o fato de que a tumba estava vazia. Eles não conseguiram desmentir o fato, por quê? Porque é um fato, simples assim. O surgimento do cristianismo em Jerusalém, como eu disse, só pode ser explicado por meio da ressurreição de Jesus. Uma vez que, se o corpo dele estivesse lá na sepultura ainda, na tumba de José, de Arimateia, a crença no Messias ressurreto seria infundada e insana. Além disso, teriam os cristãos sido torturados, perseguidos e mortos por uma mentira que eles mesmos inventaram. Vocês acham que tantas pessoas teriam morrido nas arenas, né, devoradas por leões, crucificadas, mortas, por uma mentira que elas mesmas inventaram? Não faz sentido, né? Os próprios discípulos, que antes de saberem da ressurreição, estavam lá trancados com medo de serem mortos também, depois, de um dia para o outro, assumem uma coragem assim inexplicável, se entregam à morte, à prisão e à tortura. O que aconteceu? Eles viram algo muito, muito especial, que mudou a vida deles completamente. Sim, eles viram Jesus ressuscitado. O mais interessante é que Jesus, o Filho de Deus, confirmou todos os eventos bíblicos citados anteriormente, ao fazer referência a eles como fatos históricos e não meras alegorias. Ou seja, Jesus, o Deus vivo, o Deus encarnado, o personagem real na história, ele se referiu a Adão e Eva como personagens reais, não mitos. Ele se referiu ao dilúvio como um fato histórico, inclusive compara os dias que antecedem o dilúvio com os dias que antecedem a sua segunda vinda. Jesus se referiu a Jonas e o peixe que o engoliu como um evento histórico. Enfim, Jesus autenticou as histórias do Antigo Testamento. E eu fico com ele, obviamente, né, como maior autoridade em todas as áreas, né? Sodoma e Gomorra. Que podemos falar desse evento catastrófico aqui? Bem, aí eu falo do livro, né, da entrevista que eu fiz com o arqueólogo Paulo Borck, Dr. Paulo Borck, um arqueólogo respeitadíssimo. Essa foto aí foi tirada no UNASP, inclusive, né? E, como eu disse, ele dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. É um dos capítulos do meu livro Porque Creio, 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião. E uma das coisas que o Dr. Paulo me falou, porque ele esteve lá, ele escavou lá, que havia 5 cidades na parte leste do Mar Morto, entre elas Sodoma e Gomorra, e escavações nessa região revelaram grande quantidade de cinzas, com camadas de até 1 metro de espessura. Ou seja, eles cavaram vários poços distantes uns dos outros, e na mesma profundidade aparecia ali uma camada de até 1 metro de cinzas, revelando que houve um grande incêndio ali. Só que tem um detalhe: não é uma região de atividade vulcânica, e não faria sentido, por exemplo, uma outra nação invadir aquela região e tacar fogo, por exemplo, nos cemitérios. E é o caso aqui. Cinzas sobre cemitérios. Para que eles tinham um certo respeito, né, com esses locais, eles não iam, por superstição até, incendiar cemitérios e perder tempo também é, tacando fogo, como eu disse, ateando fogo sobre cemitérios. Uma vasta região, então, indicando alguma coisa assim como um incêndio de grandes proporções. Para esses pesquisadores, que estiveram lá nos restos de Babedra, né, como é chamada hoje, no lado oeste do Mar Morto, isso seria então uma evidência do que a Bíblia fala sobre Sodoma e Gomorra, a destruição por fogo e enxofre. Eu poderia falar de muitas outras coisas, vou aqui fazer um resumão de algumas notícias, né, é, na grande mídia, inclusive, como disse o Dr. Guilherme, no meu blog, no meu site, criacionismo.com.br, ainda tem lá, Dr. Guilherme, a seção Arqueologia Bíblica. E as pessoas podem lá verificar material que eu tenho colecionado, uma clipagem aí da mídia, né? Ao longo de mais de 20 anos. Tem material ali para vocês se divertirem com isso, né? Aqui alguns, ó. Pesquisadores dizem ter descoberto o Palácio do Rei Davi em Israel. Veja, os críticos diziam que Davi não tinha existido e que, se existiu, no máximo tinha sido um líder de um bando, nunca foi rei. Estão escavando até hoje lá em Israel o palácio que pertenceu a Davi. Sim, ele existiu e de fato foi rei. Existe aí, encontraram o anel da rainha Jezabel. Aqui, ó, arqueólogos alemães encontraram o palácio da rainha de Sabá na Etiópia. Uma rainha lá da Etiópia que teve contato com Salomão, a história está na Bíblia, o palácio foi encontrado. Então os personagens existiram, as histórias são reais. Israelenses descobrem o camarote do rei Herodes, está lá, é fato. E acharam o caixão da família que julgou Jesus, Anás, Caifás,
esses ossuários, né, que trazem ali os restos, né? Hoje, obviamente, pó, né? Mas o ossuário está ali de pedra, com inscrições em aramaico, muitos deles têm isso aí, e os personagens existiram, registros históricos. Aí está meu blog, né, criacionismo.com.br, e ali em cima no menu, embaixo do nome, arqueologia. Só clicar ali, você vai ter acesso a muitas e muitas informações dessa área de pesquisa que é fantástica e que tem trazido luz sobre o conhecimento da palavra de Deus e sobre a veracidade de suas histórias. E eu começo a finalizar aqui com uma das descobertas mais incríveis do século XX, que foram os manuscritos do Mar Morto. Alguém poderia dizer assim, alguém mais cético, né? Ok, eu até posso confiar, posso acreditar que o texto original, registrado por Isaías ali, por Daniel, depois por Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, ele até era confiável, mas o que temos hoje são cópias de cópias de cópias. E graças a Deus temos milhares e milhares de cópias, mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, por exemplo. De modo que, como eu já disse, é o documento antigo mais respaldado por manuscritos, né? A Bíblia. Para vocês terem uma ideia, há muito pouco registro histórico a respeito dos Césares de Roma. E, curiosamente, ninguém duvida deles, né? Outra coisa, a história de Alexandre o Grande começou a ser escrita uns 300 anos depois da morte dele. E ninguém duvida, né, de que ele existiu, de que as coisas foram como estão relatadas. Já a história de Cristo começou a ser registrada por seus seguidores, testemunhas oculares, 20, 30 anos depois. Muitos dos que viveram aquelas histórias, aqueles milagres, aquelas cenas, estavam vivos ainda. Paulo diz que centenas de testemunhas da ressurreição de Cristo estavam vivas quando ele estava pregando ali naquele momento, né? E então seria muito fácil, como eu disse, desmentir o cristianismo. José de Mateia, Nicodemos, não tinham vantagem nenhuma de ter seus nomes associados com essa história. E eles poderiam dizer: é tudo mentira, tira meu nome dessa história. Anás e Caifás, Herodes teriam dito, né? Poderiam dizer, olha, tire meu nome daí, eles estavam vivos ainda, mas não puderam fazer isso por quê? Porque era um fato. Então, o Novo Testamento, ele foi escrito por testemunhas oculares, bem poucos anos depois os fatos terem ocorrido. Mas há muita gente que duvida disso. Já da história secular, que tem muito menos evidências, as pessoas acreditam assim quase que cegamente, né? Curioso esse comportamento. Mas enfim, os manuscritos do Mar Morto vieram para tirar essa dúvida com respeito à possibilidade de que houvesse erros nas cópias, nas várias e várias cópias feitas do Antigo Testamento. Então, o que nós temos? Em 1947, ali nas encostas do Mar Morto, nas cavernas de um local chamado Qumran, foram descobertos cântaros, jarros de argila, dentro dos quais havia ali 11 cavernas, né, mais de 800 manuscritos, incluindo todos os livros do Antigo Testamento, com exceção dos livros de Esther e Neemias. Isaías, praticamente inteiro, está hoje lá no Museu do Livro, né, do Rolo, em Jerusalém. Então, eram manuscritos, para vocês terem uma ideia da importância disso, eles datavam de até 250 anos antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia da importância desse achado aqui, o manuscrito mais antigo até então, antes dessa descoberta, era de 950 anos, 900 anos depois de Cristo. 900 anos depois de Cristo. Estes manuscritos aqui eram de 200 anos, são de 200 anos, 250 anos antes de Cristo, portanto, mais de 1.000 anos mais antigos do que a versão bíblica, digamos assim, mais antiga até então. Ah, se nós compreendêssemos bem o aramaico, o hebraico, né, o que faríamos, como fizeram aí os especialistas judeus, católicos, protestantes? Exatamente, comparar as versões. Será que estão de acordo? Talvez os céticos e críticos e ateus de um lado estavam pensando que agora sim será provado que a Bíblia tem um monte de erros. Os copistas erraram de propósito ou cochilaram na hora de copiar, e de outro lado, os que creem na Bíblia, os judeus, os protestantes e católicos, pensando, agora sim teremos a nossa evidência de que o texto bíblico é confiável. O que vocês acham que aconteceu? Hoje estão todos disponíveis na internet, ok? Dead Sea Scrolls. Será que a Bíblia parou de ser vendida e foi desacreditada? Será que as religiões cristãs perderam moral e foram todas fechadas as igrejas? Pelo contrário, hoje ainda a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo, mais vendido, mais estudado, mais lido. Por quê? Porque a sua veracidade histórica, arqueológica e textual é incontestável.
esses manuscritos mostraram que a mensagem bíblica atravessou os séculos e os séculos sem ser adulterada. Isso é maravilhoso. E mais ainda, se esses textos aí eram de 200 e poucos anos antes de Cristo, isso quer dizer que era a versão corrente no tempo de Jesus. E Jesus, como Deus, ele muitas vezes se levantou para ler as Escrituras e as citava com frequência. Isso quer dizer que ele autenticou essa versão. E se essa versão está de acordo com a minha Bíblia, isso para mim é algo muito especial, muito mesmo. É bom demais, apesar de a minha Bíblia ser uma tradução para o português, a tradução é feita com base nesse material aí, nesses originais. E como é bom saber que eu leio uma Bíblia que foi autenticada pelo próprio Filho de Deus, quando aqui na Terra leu também esse texto. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Testemunhas oculares, 2 Pedro 1,16, ali o apóstolo diz que eles viram, eles tocaram, eles presenciaram. E eu prefiro, sem dúvida nenhuma, acreditar nesses testemunhos do que na ideia, nas ideologias, nas versões criadas, inventadas, divulgadas por seres humanos, meros seres humanos. Eu prefiro ficar com um relato que tem respaldo arqueológico, histórico, científico e com um relato que provém de fontes primárias. Os discípulos, por exemplo, eles contemplaram tudo que escreveram. Os profetas viram o que escreveram. E por isso eu confio na palavra de Deus. Eu poderia também falar aqui, vou falar num outro momento, sobre as evidências proféticas, que são incríveis. Também me ajudaram a sair do ceticismo quanto à Bíblia para a crença nela. Me convenceram de que é impossível. É simplesmente um milagre. A Bíblia é um milagre em forma de papel e tinta. É um milagre com bases racionais. Isso que é interessante demais. Então, eu espero que ao você ler a sua Bíblia daqui para frente, você o faça com ainda mais reverência, com mais respeito e com mais confiança, porque a mensagem que ela contém é digna de nossa confiança, já que tudo que ela traz ali, como histórias, personagens, eventos, muitas dessas coisas foram confirmadas pela arqueologia, pela pá dos arqueólogos. Eu creio também que sua mensagem é plenamente confiável. E por isso, eu tenho segurança para depositar minha vida neste livro, de me guiar, me pautar por esse livro. Espero que essa breve exposição aqui tenha sido útil para vocês e tenha ajudado a fundamentar um pouquinho mais a fé e a confiança de vocês na palavra de Deus e no Deus da palavra. Ok, muito obrigado, Michel. Muito obrigado. Eu vou pedir, se aos amigos que estão presentes, eu vou permitir que possam, porventura, ativar aí os microfones. Se há alguém dos presentes que deseja fazer algum questionamento, alguma pergunta para o Michel, não sei se o Michel tem pouco tempo, Michel. Podemos sim. Dos presentes, geralmente o Moser traz alguns questionamentos, não sei se ele teria interesse em perguntar alguma coisa, ou alguém mais aqui. Caso você esteja vendo esse vídeo depois gravado, né, eu posso estar repassando alguma coisa para o Michelson depois também, e conforme ele tiver tempo livre de responder, eu trago de volta para o grupo. Pelo que eu tenho aqui, a Heloísa Chaves queria fazer uma pergunta. É isso, Heloísa? Olá, Pode. doutor Guilherme, tudo bem? Bem, Heloísa. A pergunta, na verdade, não é minha. A Cristine estava aqui na sala, mas o telefone dela desligou e ela falou que ela deu bizil no telefone. E ela me pediu para perguntar aqui para o Michelson, né, sobre uma cidade que foi descoberta na Amazônia, de 2.500 anos atrás. O que ele tem a falar sobre esse assunto? Então, ela me pediu para perguntar. Ela, ai, meu telefone estragou logo agora. Bom, aí foge um pouquinho da minha alçada, né? Mas o que eu posso, nunca, não pesquisei aprofundadamente sobre isso, né? Tive conhecimento de alguma coisa sobre isso, mas uma coisa é certa, né? Há evidências, sim, de civilizações aqui na América do Sul, os pré-colombianos, como a gente costuma chamá-los, né? Astecas, maias, incas, não sei se essa cidade é o caso, né, de alguma dessas culturas, mas que tinham, assim, grandes avanços tecnológicos, já tinham água, em aquedutos,
eram grandes as construções, faziam pirâmides também, o que é interessante, porque nós vemos assim bastante semelhanças entre a cultura dos ameríndios, digamos assim, chamemos assim, e a cultura dos asiáticos lá do Egito, por exemplo, né? Há muitas semelhanças culturais, o que nos faz também pensar que houve uma irradiação de populações para todo o planeta. É possível que aqui na América tenham vindo pelo Estreito de Bering, como a própria história reconhece, né? Ou por navegações, enfim, de alguma forma eles vieram parar aqui no continente norte-americano, central-americano e sul-americano, né? E foram se irradiando pelo continente também. À medida que vão descendo pelos continentes, a gente vê que há uma gradual perda de tecnologia, de civilização, digamos assim. São ameríndios mais simples, mais silvícolas, né? E lá para cima você vê culturas bastante avançadas, né? No Peru, México, para o norte também. Então é interessante observar esse fenômeno. Talvez essa cidade recém-descoberta, mais ou menos recém-descoberta, se insira nessa migração, nessas populações que vieram para cá, para pro nosso continente, né? E aqui o Michel Tá se refere ótimo, que então. o nosso estudo hoje seria sobre arqueologia bíblica, né? Mas talvez seja as cidades da civilização de Casarabé, acho que é a pronúncia, eu não tenho certeza. Tá? E há registros justamente Ela mandou aqui Ratanabá. Ratanabá, que ela falou. algo assim. E há registros, inclusive, Luísa, quando ocorre os períodos de cheias, né, que determinadas áreas da Amazônia ficam acima da água, na região dos igarapés, e formam estradas, formam desenhos geométricos, né? Então, isso é muito interessante pensar que aquela região foi, em algum momento, manipulada por seres humanos para formar tamanhas gravuras, né? Já que os desenhos naturais não costumam ser tão geométricos assim, tão precisos. Por outro lado, quando as águas baixam, eles têm encontrado também algumas esculturas, né? Alguns Sim. rostos ali esculpidos em pedra, ou seja, a presença de algumas civilizações ali bem documentada, né? Uhum. Há mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, meus amigos? Fiquem à vontade. Aproveite a presença do Michel só aqui. Ô, Guilherme, Sim, meu amigo. eu ia fazer um comentário a respeito, mas caiu minha internet, agora voltou de novo, estou com um problema sério aqui. Mas muito bacana a exposição do Michel aí, muito legal, fatos realmente, assim, incontestáveis, né? Mas eu diria para acrescentar ainda dessa veracidade da palavra de Deus, que, assim como testemunho, a experiência que a gente tem tido com Deus no dia a dia, colocando Deus, trazendo Ele para ser amigo da gente, para conversando com Ele diretamente, temos tido, assim, experiências maravilhosas da veracidade da palavra de Deus e daquilo que Ele nos ensina e nos conduz para, para a verdade, né? Então, é muito bacana isso. Claro que essas coisas a gente não precisa provar nada também para ninguém, né? Mas é importante ter essas situações assim que nos dá cada vez mais assim, tipo uma argumentação, né? Para você justificar a tua fé. Eu sempre digo que a nossa fé ela é racional, não? Ela é racional, é compreensível o projeto de Deus, de início, meio e fim. Então, muito bacana mesmo essa exposição aí do Michel, muito legal, muito bacana mesmo. Obrigado, viu? Grato. Obrigado, Deus Mozart. abençoe. Mais algum questionamento, meus amigos? Eliana, abriu o microfone? Abri. Eu só tenho a agradecer. Nossa, foi uma brilhante apresentação. Eu estou engatinhando nesse estudo bíblico por me inspirar no Mozart. Então, eu e meu marido sempre falamos assim: nossa, a tua fé nos comove. E até por causa disso, eu entrei no grupo, né? Que eu faço parte do grupo da medicina Integrativa. Medicina integrativa, não é isso? integrativa, e convidei
o Mozart para fazer parte desse grupo, porque ele é um estudioso. Mas achei tão brilhante a apresentação e anotei todas as fontes de estudo, os livros, os blogs, para poder, com calma, ir me aprofundando, estudando e poder participar mais ativamente dos próximos encontros. Então, agradecimento ao Michelson. Nós estamos numa maioria de catarinenses aqui, não é, doutor Guilherme? Certo. A Mozart, Michelson, se assim posso dizer, doutor Guilherme, eu que já me considero catarinense também, e não sei se mais alguém aí. E muito obrigada a todos por isso tudo, por esse grande aprendizado. Obrigado, Eliana, pelas palavras aí bondosas. E você está agindo como uma verdadeira bereana. Não sei se já leu isso na Bíblia, mas Paulo ele enaltece as pessoas que viviam na Bereia e os chama de mais nobres do que os de Tessalônica, inclusive. Por quê? Porque eles anotavam tudo como você fez aí, né? Eles conferiam nas Escrituras tudo que era dito pelo próprio Paulo. Então é isso mesmo, né? Isso faz um pesquisador honesto, né? Ele anota, ele depois vai conferir, verificar as informações, e é assim que a gente cresce e é assim que a gente fundamenta a nossa fé. Parabéns e que continue assim aqui neste grupo. Um grande incentivo. Obrigada. E aí, meus amigos, mais alguém deseja fazer algum comentário, algum questionamento? Bom, como dito, como a maior parte de nós do grupo... Opa, não sei se alguém abriu o microfone, foi impressão? Creio que não. A maior parte tem visto os vídeos gravados, né? Se houver algum questionamento, pode fazer no grupo. Em tempo oportuno eu trago ao Michelson, quando ele puder, eu trago novamente ao grupo aqui. Então, me comprometo a fazer essa ponte aí sem problemas. Tá? Michelson, eu vou então tomar a liberdade, em nome do grupo aí, da classe bíblica, de agradecer a tua presença conosco. Depois nós combinamos aí, então, a data do teu retorno, tá? Para a sequência do estudo. E eu ia pedir que você, se um amigo puder encerrar com uma oração para nós, pode ser? Pode sim. Vamos orar então? Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, te agradecemos profundamente porque tu tens deixado tantas evidências que acabam fundamentando, sustentando a nossa fé na tua palavra, na tua existência, primeiramente, e no teu caminho. Obrigado porque nós podemos confiar na Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e prática, nosso guia, nossa bússola moral. Obrigado porque tu usaste pessoas especiais por meio das quais nos deste a tua palavra em língua humana. Tu as inspiraste e hoje temos acessível esse livro de tantas formas, em papel e tinta, de forma digital, gravada em áudio, enfim, a tua palavra chegou a todos os confins do planeta e hoje ela se faz acessível. Que as pessoas tenham motivação para estudá-la, conhecer sua mensagem e se preparar para aquilo que as profecias indicam e apontam, a breve volta de Jesus. Obrigado pela existência deste grupo, continua abençoando essas pessoas e todas aquelas que vão assistir a gravação depois, que também sejam grandemente abençoadas por ti. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, Senhor. Muito obrigado, caros amigos que estiveram presentes, os que virão depois. Mais uma vez, obrigado, Michelson. Nós voltamos a conversar. Que Deus os abençoe. Tenham todos um excelente descanso e que juntos podemos aproveitar aí cada vez mais do acesso à palavra de Deus, não apenas por um conhecimento intelectual, mas, como o próprio Mozart disse, um conhecimento prático, relacional, né? Mais do que tudo, a experiência, o experimentar Deus em nossa vida, experimentar a sua guia, a sua direção, nos ajuda aí realmente a nos firmarmos nele. Esse é o grande objetivo, né? Esse conhecimento, esse relacionamento, para que aqui consolidemos um hábito que terá repercussões eternas.
Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, obrigado, Michelson. Queria saber, não sei se você tem mais alguma consideração, senão nós encerramos. Apenas agradeço o convite. É sempre um prazer estar onde estão pessoas buscando a Deus. Deus abençoe, meu amigo. Um abraço a todos, um abraço à família, Giovana, e os demais aí. Deus abençoe. Tchau, Até tchau. logo. Um abraço a todos, uma boa noite. Boa Boa noite. noite.